Então, as nossas duas primeiras aulas, elas foram uma formação para esse momento, digamos assim. E a ideia agora, então, nós vamos falar sobre atividade e tirar dúvidas, tá? Então, agora esse momento é realmente para vocês aplicarem o que nós viemos falando nas últimas aulas, né? Então, nós falamos muito sobre indicadores, falamos muito sobre desigualdades, falamos sobre quais são os tipos de análises que vocês conseguem fazer a partir daqueles dados. E a ideia agora é que vocês façam isso sem problemas pelo atraso. E a ideia é que agora vocês façam essa análise de dados com a secretaria de vocês. Então, a atividade é justamente um levantamento e um diagnóstico de dados próprios do seu município. Eu acho que nós temos alguns diretores de escolas aqui também. Então, para quem for diretor de escola, eu acho que tem um pouco duas possibilidades aí, talvez trabalhar com a secretaria, se quiser fazer um levantamento no município, ou fazer um levantamento da sua própria escola, né? Então, tem essas duas possibilidades para quem é diretor. E aí, essa atividade vocês vão ter 3 semanas para fazer, e a entrega dela é dia 9 de novembro, tá? Então, exatamente daqui a 3 semanas. E aí, depois do dia 9, nós teremos uma aula, nós teremos mais 2 aulas, uma no dia 16 e a outra no dia 23. Tá? E aí, essas 2 próximas aulas serão para falar sobre as atividades de vocês. Né, para a gente comentar um pouquinho como que foi o processo, o que acharam mais difícil, o que acharam mais fáceis, e a gente também dá algumas dicas, né, do que nós vemos aí que poderia ter sido feito, algumas outras análises, enfim. Por isso até que tem essa uma semana aí para entrega e para aula, para a gente conseguir ver tudo o que vocês fizeram e conseguir opinar. Então, aqui, explicando um pouquinho mais da atividade, a ideia é que vocês usem, sim, o Excel, tá? Então, usem o Excel para inserção de dados. E aí, com essa inserção de dados no Excel, algo muito parecido com a atividade que nós fizemos semana passada, né? Que eram os dados já... que não eram dados próprios de vocês, né? Que eram dados aqui que nós fornecemos. Aí, com essa tabela no Excel, vocês criariam uma tabela dinâmica ou um outro tipo de tabela, dependendo aí de com quem vocês vão trabalhar. Talvez vocês já tenham pessoas muito boas aí no Excel para ajudar vocês, enfim, ou vocês já sejam essas pessoas. Então, mas aí a ideia é que vocês criem tabelas para conseguir fazer análises, né? Então, com certos agrupamentos aí. E aí, com essas análises, fazer um diagnóstico e pensar num plano de ação. Então, conseguir ver realmente, acho que nessa minha escola, que é na zona rural, ela tem um desempenho muito abaixo das minhas escolas de zonas urbanas. Por que acontece isso? Como que são os professores lá, como que é a formação dos professores, qual que é o nível socioeconômico dos alunos, quais são algumas atividades que nós podemos fazer nessa escola para combater essa desigualdade. Por exemplo, aqui, né, estou dando uma ideia. Então, meio que nessa linha mesmo, para vocês fazerem. E aí, nós colocamos uma sugestão aqui de secretarias que cuidem de mais de 10 escolas, talvez seja interessante fazer uma planilha só sobre as escolas e fazer as análises, né, no agrupamento aí das escolas já. Mais secretarias que tenham abaixo de 10 escolas, fazer planilha sobre seus professores ou sobre os alunos. Ou sobre os dois, né? Aqui é só uma sugestão mesmo,
pensando em complexidades, né? Então, se o município é muito grande, se tem muitas escolas, talvez seja muito difícil fazer um levantamento de todos os alunos, por exemplo. Então, fazer um levantamento aí sobre as escolas. Mas quando o município é menor, tem menos escolas, talvez vocês já tenham um contato mais próximo com todos os diretores, e aí seja mais fácil de falar diretamente com eles. E aí, gente, fiquem à vontade também para me interromper, tá? O que eu queria mostrar para vocês, depois a gente já vai entrar na parte das dúvidas e mostrar onde vocês conseguem pegar algum tipo de alguns indicadores já mapeados nacionalmente, mas além disso, nós fizemos também. Opa! Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu fiz uma planilha que traz algumas das coisas que vocês podem mapear, tá? Isso aqui é só uma ideia para vocês verem aí. Calma aí. É só uma ideia mesmo para vocês pensarem se isso faz sentido, se esses são os tipos de informações que vocês gostariam de coletar, se vocês têm outros tipos de informações, né? É meio que nessa linha, assim, para vocês pensarem também o que é mais importante para o município de vocês. Aqui não vai dar para ver, mas eu já vou aumentar, tá, gente? Só um segundo. Ó, então, eu fiz aqui algumas possibilidades, digamos assim, de tabelas que vocês podem levantar. Então, informações de alunos, tem aqui embaixo informações de professores, escolas e ociosidade das escolas. Então, por exemplo, sobre alunos, poderia ser algo muito parecido com aquela tabela que nós fizemos semana passada. Então, ter aqui o código do aluno, se o aluno é faltoso, se ele não é, né? Se já foi mapeado que ele precisa de alguma atenção especial, por exemplo, né, se ele tem alguma dificuldade a mais, enfim, aí vocês pensam. Eu até não coloquei aqui, mas acabei de pensar, se tem alguma deficiência, aquele aluno ou não, o sexo do aluno, cor, raça, se a família recebe ou não Bolsa Família, que é Auxílio Brasil, né? Qual que é a renda familiar, o grau de escolaridade da mãe, né? Que a gente fez até aquele exercício semana passada e nós vimos ali o quanto o grau de escolaridade da mãe acaba afetando o desempenho dos alunos. Aí aqui nós colocamos a média que eles estão atualmente em língua portuguesa e a média de matemática, né? Então, isso seria importante, né? Porque daí a gente consegue fazer a comparação ali do grau de escolaridade da mãe com estar ou não acima da média, por exemplo. E aqui também, caso vocês façam alguma avaliação específica que vocês queiram ver, também poderia ser nesse sentido ali de número de acertos, né, daquela avaliação, o percentual de acertos e a faixa de desempenho, então, né, que nós comentamos semana passada também. Então, acima do esperar, avançado, proficiente, básico, abaixo do básico. E aí eu não comentei aqui, eu comecei direto do código do aluno, mas teria que ter o nome da escola, a série daquele aluno, a turma também, né? Todas essas informações para vocês conseguirem ir vendo ali como ajudar e onde que estão aqueles alunos. Aqui. É só um ponto ali de. Pode falar, Inês. A gente tem o contexto da LGPD agora, né? Então, a gente não é relevante ter o nome dos alunos, ou mesmo o código correto dos alunos. Se vocês quiserem, antes de enviar para a gente, mandar um outro código, um código que nem é real, algo assim, né? Acho que é bom que vocês preservem, né, a identidade deles. Acho que a ideia do exercício é vocês só refletirem sobre a análise que vocês podem fazer no nível do aluno aqui. Então,
mas acho que a gente, né, pede para vocês tomarem esse cuidado, assim, né, em relação ao envio dessas informações, de garantir a anonimização dos alunos. Perfeito. Aqui, então, também mostrando uma possibilidade para professores, por exemplo. Então, também, né, essa questão de qualquer escola, qualquer série, turma. Aí, a mesma coisa que o Ernesto comentou aqui, então, o nome do professor, mas na hora de envio, né, isso estar anonimizado. Tempo de profissão, né, então, há quanto tempo aquele professor é professor. Se aquele professor falta demais, se vocês já mapearam também alguma atenção, se tem algum ponto ali com os alunos, enfim. Sexo, cor, raça, qual que é a formação dele, e se ele tem uma formação adequada, por exemplo, né, com relação à disciplina que ele leciona. Aqui dá para vocês adicionarem mais contexto também, né? E aí vocês podem pensar, né, em quais são variáveis importantes para vocês mapearem. Só uma coisa que é importante, a gente está falando aqui informações aluno-professor, não necessariamente você precisa ter informações só referente, por exemplo, àquele indivíduo que a gente está olhando. Então, por exemplo, informações do professor. Eu acho que essa divisão a gente pensou em relação à unidade da observação, né? Cada linha vai ser o quê? Cada linha vai ser um aluno. Nessa aba aqui, cada linha vai ser um professor. Mas, por exemplo, é interessante que usar as informações dos professores com informações dos alunos, por exemplo. Então, qual que é a média de proficiência dos alunos desse professor, por exemplo? Vocês já poderiam colocar aqui, para depois ver, olha, parece que, vamos supor, professoras mulheres conseguem ter resultado nessa turma em específico, parece ter desempenho melhor do que professores homens, por exemplo. Então, né, o que a gente está indicando aqui é um olhar, o que a gente pode mapear no nível do aluno, né, então, tendo ali uma informação para cada aluno, tendo uma informação para cada professor, e o que a gente consegue mapear no nível escola. Então, é interessante vocês olharem, para eu avaliar, para eu refletir sobre esses professores, para eu, né, ter informações que podem ser úteis para dar um feedback, para conversar com ele, o que é interessante documentar numa planilha que pode ajudar. Então, essa é a lógica. Perfeito. E aqui a gente fez também uma proposta para mapear as escolas. Então, aqui, a unidade de observação, né, como o Ernesto comentou, seriam escolas mesmo. Então, aqui você colocaria em cada linha uma escola, a localização dela. Então, se ela seria só urbana ou rural, mas caso você queira fazer alguma divisão a mais dentro do urbana, né? Se você fala assim, minhas escolas são majoritariamente urbanas, então você pode colocar ali mais uma divisão, por exemplo, central e periférica, ou algo assim. Então, o percentual de professores com formação adequada naquela escola, qual que é o NSE daquela escola, qual que foi o resultado do SAEB ou do SARESP também para aquela escola. Se vocês têm algum resultado de avaliação própria mesmo, né? Alguns municípios às vezes têm, então também poderia fazer isso, ou pegar até alguma informação com a escola mesmo, né? Aqui, por exemplo, você fala assim, a gente tem avaliação própria só para o 5º ano. Bom, então você pode colocar aqui a escola e falar que você está fazendo referência ao 5º ano apenas. Formação adequada é quando o professor leciona a disciplina que ele estudou, que ele tem, né, que ele tem licenciatura. Que às vezes isso não condiz, né, muitas vezes. Então, essa é a questão da avaliação própria. Aí, aqui também, rotatividade do corpo docente, se vocês, né, então também aí, o quanto que a cada ano mudam de professores, muda o corpo docente. Aqui, seria ideal também, se vocês tiverem o percentual de alunos que são negros, percentual de alunos que são pretos, que são brancos, que são amarelos por escola, e também o sexo dos alunos.
Então, com essas informações aqui, também dá para fazer alguns cruzamentos bem interessantes e tentar aí ver se vocês têm alguma escola prioritária, né, que precisa de mais atenção, se vocês têm alguma escola que tem se saído muito bem, e aí atrás ver quais são as boas práticas dessa escola, para ver se vocês conseguem replicar isso para as outras. Então, tem algumas possibilidades aí também. Só uma coisa que é importante dizer, assim, nessa aba de escolas, ela envolve um esforço anterior maior do que nas outras abas, né? Porque nas outras abas você pode pegar um registro ali de um aluno e tal, buscar algumas informações e você preenche uma linha. Aqui, para você preencher uma linha de uma escola, né, que a gente falasse, se você for considerar, sei lá, qual que é por exemplo, o índice de professores que ficou menos de 2 anos, né, sei lá, rotatividade do corpo docente. Você vai ter que coletar com alguém, então você vai ter que achar essa informação em um outro lugar, você vai ter que achar a média, por exemplo, no SAEB, você vai ter que... então, aqui, né, que a gente está imaginando, alguém de secretaria precisaria do apoio ali de diretores escolares ou algo assim para ter essas informações, porque a gente está falando de, né, coletar uma média, coletar um percentual, só que, né, no âmbito até de vocês fazerem um diagnóstico que seja útil, né, acho que a gente entende que, né, no nível da secretaria, secretarias que tiverem um porte razoavelmente grande, né, a gente colocou ali o corte de 10 escolas, acho que é interessante ver as desigualdades, né, então, olhar as escolas, né, então, e aí, nisso, acho que seria interessante vocês pensarem ali. De repente, vocês não conseguem, no âmbito do exercício, né, tabular todas as escolas da rede aqui, mas vocês conseguem de um grupo de escolas, que você tem uma relação mais próxima com o diretor escolar, ou algo assim, ou que é mais fácil fazer esse acompanhamento. Mas mais nesse âmbito de vocês fazerem um diagnóstico que gere reflexões aqui, que a gente possa debater, enfim, e ajudar vocês, né, com práticas que vocês podem fazer depois do curso. Perfeito. Na verdade, eram essas as informações que eu queria passar para vocês, pessoal. Então, assim que nós estamos imaginando, né? Esse seria o exemplo das tabelas, e daí os cruzamentos e as análises ficariam com vocês, né? Também parecidas com o que nós fizemos semana passada aí, de ver, então, então qual é a escola que, né, tem mais alunos negros, quais são as que tem menos, aí vocês conseguem fazer os cruzamentos de acordo com o que for mais pertinente para vocês. E aí, acho que né, vamos voltar, então, todo mundo conseguiu entender bem o exercício? Tem alguma dúvida? Acharam muito difícil? Acha que vai dar para fazer? Vocês já tiveram uma ideia? A sugestão que a redes que já são um pouco maiores, né, em relação à quantidade de alunos, é fazer um exercício para escolas. Então, vocês documentarem assim, os indicadores que vocês têm, né, por exemplo, dessas 2 escolas. Também, se vocês acharem que é interessante fazer uma documentação de alunos, pode ser, mas aí talvez vocês poderiam começar por um grupo de escolas em específico e olhar elas, também é um caminho possível. Então, não necessariamente 3.500. O que a gente falou, né, a gente não se sentiria confortável de receber, né, uma planilha com o nome dos alunos, mas, por exemplo, se tem um código dos alunos que só vocês sabem, né, a associação desse código com os nomes, vocês podem até mandar o código real para a gente. A questão é a gente não ter a possibilidade de identificar esses estudantes. Então, essa é a nossa única preocupação. Então, é isso. Assim, se vocês tiverem, né, várias informações tematizadas, que os diretores já sistematizam, e é mais fácil fazer uma planilha de escolas do que uma planilha de alunos e professores, vocês podem seguir esse caminho. Se vocês acharem interessante, porque vocês aplicaram recentemente um questionário para alunos, um questionário para professores, e documentar também as informações para alunos, pode ser. E não precisa ser 3.500. Eu acho que é interessante ser algo que permita a gente fazer análise. Então, se não forem todos os alunos, talvez todos os alunos de 2 escolas, para de fato, né, gerar interpretações aqui, porque se a gente começa a misturar, né, tem 10 alunos de uma escola, 20 de outra, e a gente não consegue entender os resultados, não ajuda. Então, só pensar no exercício ser útil para vocês, né, assim, mas aí vocês podem ver se é melhor fazer análise para alunos e professores, ou ter comunidade de observação, né, ter ali cada linha sendo uma escola. Certo, entendi, obrigada. E aí, só complementando, no caso, vocês podem escolher uma escola para capturar os dados de todos os alunos, ou você pode escolher uma série também. Assim, eu quero, né, analisar os alunos do 5º ano. Então, você pode falar
Então, você pode coletar só os alunos do 5º ano, por exemplo, também pode ser uma possibilidade. Às vezes, né, das 12 escolas, algumas são de ensino médio, algumas são de ensino infantil e tudo, aí só do 5º ano são menos alunos, então pode ficar mais fácil também. As 2 aulas finais, né, vão ser focadas em a gente debater e até pensar, enfim, o que daria para, de repente, fazer de coisas que vocês não fizeram no diagnóstico, que foi muito legal e tal, então a gente orientar como atuar a partir desses exercícios. Mas também, se vocês tiverem sugestões, assim, na aula de indicadores, vocês não abordaram tal indicador, eu acho que é interessante, a gente pode levar alguns conteúdos adicionais para essas aulas finais, né? Então, porque a gente tem aqui um grupo, né, que determinadas pessoas podem ter alguns conhecimentos, outras chegarem com uma base diferente, então, se vocês quiserem sinalizar para a gente, então, putz, vocês não abordaram, sei lá, que nem surge a pergunta de adequação da formação docente, os indicadores do INEP. A gente pode fazer uma apresentação sobre os indicadores do INEP então, acho que tem esse espaço, acho que vai ser muito focado de a gente ajudar nesses diagnósticos e até pensar plano de ação a partir deles, mas também a gente pode fazer a exposição de alguns conteúdos adicionais. Que é possível vocês considerarem dados que já estão coletados, e eu acho que não só pelo MEC que do, mas talvez planilhas que vocês já têm, de frequência dos estudantes ou algo assim. Eu acho que talvez as nossas planilhas possam assustar um pouquinho, né, quando a gente fala, né, alunos têm Bolsa Família, se não tem, a cor, raça do aluno, não necessariamente está na dinâmica de vocês coletarem essas informações, né, a gente entende isso. Mas acho que ali é um exemplo, né, a gente, né, hoje tem registrado dos alunos só essas informações, né, então vamos ver, assim, a gente acha que é interessante, de repente vocês conseguem fazer um mapeamento, pedir ajuda para o diretor ou quem é de escola fazer esse mapeamento, uma ou outra informação adicional. Mas acho que vocês poderiam se basear no que vocês já têm registrado ou é de fácil registro, assim, que vocês entendem que é útil para análise. E, né, pegar, por exemplo, indicadores do SAEB, se vocês forem olhar a escola, né, acho que, assim, indicadores dos alunos também, se o que vocês tiverem fácil aí de registro do centro escolar, vocês podem trazer também. Mas eu acho que sim, a gente não está necessariamente exigindo né, de toda a rede, mesmo para redes pequenas, vamos supor, uma rede que tem 200 alunos, não necessariamente precisa, ou 100 alunos, não necessariamente precisa coletar todos. Mas eu acho que o mais importante é fazer um exercício de uma coleta que ajude a gente a ajudar vocês, a pensar, né, que análises possíveis vocês podem fazer nas suas escolas, nas suas redes. Então, só é possível, vamos supor, tem um professor do 9º ano que é super engajado, ele vai se dispor a coletar os dados dos alunos aqui, e a gente vai conseguir fazer uma análise legal e a gente analisa, por exemplo, os alunos desse professor, por exemplo, algo assim. Acho que a gente não precisa fazer algo que reflita toda a rede. Eu acho que o mais importante é todos vocês coletarem dados que vão gerar alguma análise que faça a gente refletir, que faça a gente ter algum insight. Nossa, nessa turma a gente percebe tais desigualdades ou algo assim. Aí no futuro vocês vão querer expandir essa análise para todos os alunos da escola, todos os alunos da rede. Então, não fiquem preocupados em relação ao quão completo tem que ser um mapeamento. Eu acho que é mais sobre de ser um mapeamento que permita a gente fazer análise, permita a gente discutir esses resultados e até ajudar vocês a pensarem que diagnóstico vocês podem fazer no futuro. Perfeito. Igual nós comentamos ali um pouco antes de, então é isso, eu consigo mapear 3 escolas, eu consigo mapear, né, só alunos do 5º ano, eu consigo mapear algumas coisas, eu já tenho alguns indicadores do INEP, vou utilizar eles. Eu acho que tem esses caminhos, assim, também, não precisa ser da rede inteira, todos os dados, né, toda a complexidade, não, a gente sabe que 3 semanas, né, não é o suficiente para coletar tudo, até o que vocês gostariam, o que a gente gostaria, enfim, mas a ideia é realmente só começar a exercer um pouquinho esse processo, né, de coleta de dados. Então, como que a gente faz a gente faz essa ponte com o diretor, como que a gente ajuda ele a nos ajudar também, né, então, como que nós falamos com o diretor para ele começar a coletar esse tipo de dado, ou será que a gente fala direto com os professores, enfim, acho que é um pouco também esse exercício, né, de vocês conseguirem pensar como que seria essa coleta de dados, se a gente quisesse fazer para todos, né? Então, acho que tem um pouco isso, mas não precisa ser todas as informações. Uma coisa que eu acho que é interessante vocês também colocarem na entrega
se vocês tiverem alguma questão em relação a anonimizar o exercício de vocês. No sentido de, putz, eu acho que o exercício, sei lá, vai expor uma desigualdade que tem numa escola, numa rede, talvez não seja legal. A gente já vai buscar ter esse cuidado, tá? Mas eu acho que é importante, assim, a gente quer ajudar vocês. Então, assim, né, a gente quer que vocês façam um exercício, que vocês se sintam confortáveis de enviar para a gente poder dar um feedback que vai ajudar vocês no futuro. A gente fala, putz, a gente fez o exercício aqui, viu determinadas questões, determinados problemas, uma escola está pior que outra e tal. Na hora que vocês forem, se vocês forem falar desse exemplo no curso, não expõe ou troca os nomes, também são coisas que a gente pode fazer, tá? Eu queria só deixar confortável de, assim, vamos tentar fazer um exercício que seja útil para vocês no futuro, assim. Então, se é com poucos alunos, acho que essa não é a questão. Eu acho que é mais de a gente tentar aproveitar bem esse tempo e a gente, né, super entende o ponto do Daniel, então acho que não tem nenhum problema focar, por exemplo, em dados do INEP, se for mais fácil. É só a gente... acho que assim, a gente está aqui tentando apoiar vocês da melhor forma, então se a gente tiver exercícios que ajudem a gente a pensar com vocês, né, diagnósticos que vocês podem fazer nas redes, escolas, acho que vai ser legal. E aí, nessa linha, eu queria apresentar também não são dois sites, é o mesmo site, é o site do INEP, mas aonde vocês conseguem pegar informações, onde vocês conseguem baixar ali informações das escolas, dos municípios, para talvez conseguirem utilizar aí nesse mapeamento de vocês. Não sei se todos vocês já utilizaram o site, talvez todos vocês já conheçam, mas tem uma partezinha ali dentro do site do INEP que são sobre as avaliações e exames educacionais. Então, aqui nós temos os resultados do Enem, tem os resultados do SAEB, do ENAD, enfim, todos esses, né? Então, vocês poderiam vir aqui e pegar os resultados do SAEB para as escolas. Ou também tem esse de indicadores educacionais, que entra um pouquinho no que nós falamos ali até na planilha de professores, né? Então, a adequação da formação docente, a complexidade de gestão da escola, esforço docente, o nível socioeconômico das escolas está um pouquinho desatualizado, de 2019, mas ainda acho que vale. Percentual de docentes com curso superior. Então, também tem alguns indicadores aqui que talvez sejam interessantes de vocês usarem, tá? Aí vocês podem dar uma olhada. São esses dois. Vou mandar os links aqui. E depois eu consigo mandar esses links lá no Slack também. Nem sempre o site do INEP é o mais fácil de navegar, mas... Não é. Se vocês, né, os caminhos que a Luana colocou, né, se vocês digitarem indicadores INEP no Google, vocês vão cair nessa página, e resultados SAEB ou resultados IDEB também, vocês vão cair nas páginas de resultados, então são páginas úteis. Acho que vocês podem utilizar o Slack, falar com a gente também, tentei baixar tal indicador, não consegui, a gente pode achar, né, colocar no Google Drive arquivos para vocês também, acho que tem a gente pode ir ajudando também, se vocês quiserem trabalhar com dados oficiais, assim, para fazer planilha de escolas. A gente pode, né, Laura, a gente monta um drive ali, pelo menos com o resultado SAEB, resultado do DEB ali no nível de observação escola, e aí a gente compartilha com vocês também. Sim, sem problemas. Acho que até já temos. Bom, gente, no geral, acho que era isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu pensei só em também falar um pouquinho sobre o QEDU, novamente. Isso, tem também o QEDU. O QEDU a gente já falou um pouquinho, né? Então, vocês fiquem à vontade para utilizar o QEDU aí
nesse mapeamento de vocês. E o que eu queria mostrar aqui rapidinho do QEDU, eu vou falar do Brasil mesmo, mas aí tem para todos os municípios, estados, tudo. Nessa abinha lateral aqui, tem um lugar que chama questionários. Então, se você clica nos questionários, você vai ver que tem questionários de secretários, diretores, professores e alunos. Esses são aqueles questionários contextuais do SAEB, que os alunos respondem quando eles vão fazer as provas. E aí os diretores, secretários, todo mundo também responde. Então, se vocês quiserem também tirar alguma ideia desses questionários, é bem interessante. Por exemplo, o questionário de professores, ele pergunta qual que é a cor, raça, há quantos anos trabalha como professor, há quantos anos trabalha como professor nessa escola específica, em quantas escolas trabalha, o vínculo trabalhista. Então, tem várias perguntas contextuais aqui, que talvez vocês achem interessante, e aí dá para entrar por município, né? Nível escola não tem essas respostas, mas tem nível município, então também para vocês darem uma refletida, às vezes, nesses dados é bem interessante. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Que eles perguntam se tornar-se professor foi a realização de um dos sonhos. E a grande maioria dos professores sempre concorda que tinha o sonho de ser professor, mas aí quando você vai para a segunda pergunta, que é a profissão de professor é valorizada pela sociedade, a grande maioria fala que não é valorizada pela sociedade, né? Então isso é sempre, não sei, um pouco contraditório aí, que as pessoas têm o sonho de ser professor, mas quando chegam lá elas não se sentem tão valorizadas. Enfim, aí tem muitas e muitas perguntas aqui que dá para vocês pensarem também. É dia 9/11. Mas só sobre os questionários, Uhum. para a escola tem no nível do aluno, né? Que talvez possa ser interessante para ver, né? Por exemplo, quantidade ou percentual de mães que têm ensino médio completo, algo assim. Então, você pode ter informações de contexto das escolas ali, que vocês conseguiriam pegar no QEDU. Exato. Aqui eu entrei numa escola, aí essa escola só tem ensino fundamental, anos finais e ensino médio, né? Então, você consegue ver aqui que tem os questionários dos alunos para essa escola, por exemplo. Então, dos alunos do 9º ano e do 3º do ensino médio. Então, você vê também a quantidade de alunos que respondeu. Foi respondido por 214 alunos e 129 alunos. Então, isso também pode ser interessante. E aí, se você entra, você realmente vê ali qual língua que os alunos mais falam, cor, raça daqueles alunos, quem mora na casa, qual a escolaridade da mãe. Então, dá para tirar algumas informações aí por escola desses questionários também. Então, igual o Ernesto falou, né, isso pode ser interessante. Às vezes, se você não consegue fazer a coleta dos dados, né, próprios, você consegue utilizar o que já foi feito aqui por esses questionários do site. Mostra também, Luana, o Explore para um município, porque vai ser bom que vai ter uma lista de escolas, né? E eu acho que também as outras páginas, que nem o IDEB, que tem IDEB por escola, tudo que dá para chegar aí. Acho que são as duas principais, eu acho, mas que eu acho que pode ser algo interessante também para eles preencherem também desde escolas. Tá, eu estou na cidade de Curitiba aqui, pessoal, mas aqui aí vocês colocam na busca o nome do município que vocês quiserem, tá? E aí vocês vão clicar nessa abinha lateral que é Explore, tá? E no Explore você consegue fazer alguns ordenamentos de acordo com o que você quer ver. Então, aqui eu estou no indicador de aprendizado, né? Então, o percentual de alunos com aprendizado adequado, eu estou falando do 5º ano aqui de português, e 2019. E aqui eu estou na rede pública. Então, se você fala assim, eu só quero ver
Então, no 5º ano, eu só quero ver rede municipal. Eu posso clicar aqui e fazer esse filtro aqui na lateral também. E aí eu quero fazer, não, eu quero ordenar vendo a escola que teve maior aprendizado. Aí, então eu vejo a escola que teve maior aprendizado, né? Essa aqui. Aí, conforme eu vou descendo, vai caindo o percentual de aprendizado das escolas, né? Então, eu consigo fazer isso. Eu consigo clicar aqui no card e eu vejo, essa escola teve 58 matrículas, tem 70% dos alunos no avançado e 30% no proficiente. Consigo ver mais alguma coisa dos dados aqui, né? E aí, se eu quero mudar para matemática, como é que ele está carregando, eu também consigo fazer isso, né? Então, daí, tem que clicar aqui de volta para ele ordenar. Também que ele está meio lerdo. Aqui eu cliquei em menor aprendizado, por exemplo. Então, eu vejo qual foi a escola que teve menor aprendizado de matemática no 5º ano, né? Apenas 32% dos alunos com aprendizado adequado. E aí, conforme eu vou rolando, eu vejo mais. E aqui, se eu clico em aprendizado, eu consigo ver alguns outros indicadores também. Então, eu consigo ver o IDEB, a distorção idade série, reprovação e abandono. E aí, cada um deles tem o seu tipo de ordenamento, né? Então, é isso, gente, no Explore. Então, também pode ser útil para vocês. Se vocês, né, não sei, estou pensando aqui. Eu só vou conseguir fazer a coleta de dados de 2 escolas, por exemplo. Bom, então, talvez eu queira coletar os dados da escola que tem maior aprendizado e da escola que tem menor aprendizado. Porque aí eu consigo ver quais são as maiores desigualdades, o que tem de tão diferente entre uma e outra. Talvez seja uma ideia. Aí fica com vocês. Ou se vocês querem colocar aqui, né, na nossa planilha, que a gente vai fazer por escolas, eu quero colocar o percentual de aprendizado adequado dos alunos do 5º ano. Então, você consegue vir aqui no Explore e ver de forma bem fácil todas as escolas e todos os seus o aprendizado adequado de cada uma, né? Então, também é uma maneira fácil. E aí, se você clicar nesses quadradinhos aqui, você consegue ver de uma outra forma, tá? É só uma outra visualização, mas às vezes ajuda bastante já. Dependendo do que você está vendo, a lista é mais fácil ou o quadradinho é mais fácil. E aí, pessoal, aí entrando no dado do IDEB, aqui nessa janela do IDEB, eu acho que eu tinha comentado na nossa primeira aula já também, mas na aba do IDEB você consegue, então aqui novamente, eu estou dentro de um município, tá? Estou num município, aí aparece essa flechinha aqui, ver IDEB por escola. Então, se eu clico aqui, eu consigo também ver a listagem das escolas com o seu aprendizado, o seu, né, normalizado, o fluxo dessa escola e o IDEB. Tá? Então, eu consigo já ver aí numa lista essas 3 informações das escolas. E aí, eu também consigo ordenar clicando nas flechinhas. Então, se eu clico na flechinha aqui, eu estou na escola que teve menor aprendizado, né? E conforme eu vou rolando, esse aprendizado vai crescendo. Também dá para fazer isso. E aqui tem umas outras abinhas, você fala assim, eu quero ver aprendizado, mas eu quero ver a nota do SAEB. Então, tem aqui a nota de português e matemática do SAEB e a nota normalizada aí do aprendizado. Então, também dá para fazer isso. E aqui tem os filtros, né? Então, se eu quero ver só escola municipal, se eu quero ver escola federal, aí depende. Anos iniciais, anos finais e ensino médio. Então, tem todas essas informações aqui, que vocês também podem ver, tá? Então, acho que tem muitas coisas que dá para usar o QEDU, sim, para vocês começarem a fazer esse mapeamento, e aí, no que der, vocês tentam coletar algum dado próprio aí também. Tem mais alguma coisa, Ernesto, que você gostaria de falar? Não, acho que principalmente ter esse espaço aqui, alguns minutos, se vocês tiverem dúvidas pontuais, assim, pontos que
Imagino que antes de fazer o curso, você tivesse algumas expectativas em relação ao curso, né? De, talvez vão ensinar tal coisa, outra coisa, enfim. Talvez algo que a gente não tenha trabalhado, que vocês acham que a gente deveria ter abordado. Então, acho que um feedback, ou, né, naquela aula eu não entendi aquilo. Então, acho que também nesses minutinhos, se vocês quiserem usar para trazer algum ponto sobre o curso, acho que é legal. Bom, vocês viram, a gente teve 2 aulas bem densas, pessoal. Essa a gente deixou bem mais tranquila, bem mais light. Eu não sei se isso é bom ou ruim, que vocês estão muito quietos. Eles já liberaram essas aulas. Eu não sei exatamente, eu acho que está num drive. Eu sei que a aula 2 está no YouTube, a aula 1 eu não sei se só no Drive, eu sei que eu achei, eu posso mandar a aula. Acho que o João subiu no site da cátedra. Aí pode... Aqui, ó, Paula, obrigada. A Paula mandou o link da aula 1. Da aula 1? Aham. Então, Tá, acho que as duas devem estar no YouTube mesmo. Se alguém tiver algum ponto em relação a achar melhor fechar as aulas ou algo assim, deixar só para quem tiver o link também ou algo assim, a gente pode ver com o João. Ernesto, não sei se você viu, a Eliana perguntou que ela queria saber indicadores educacionais que poderia utilizar no Instituto Chapada. Existe algo, e daí perguntou se existia algo como indicadores prioritários. Não sei dizer, assim, acho que uma coisa do exercício, né, a gente estava até discutindo no Explore, isso que a gente acabou tirando na atualização do site. Sempre entender o contexto socioeconômico das escolas, obviamente é importante. Então, né, tem aqueles níveis do INEP. Acho que até se vocês baixarem a planilha, estou na dúvida, mas acho que sim, tem um indicador contínuo lá. Porque quem já analisou o nível socioeconômico das escolas, tem um problema que muitas vezes escolas de um mesmo município têm nível socioeconômico semelhante em relação à categoria, né? Então, sei lá, 50% das escolas são nível 3. Às vezes, o INEP, na última classificação, acho que ele usou de 1 a 6, mas ou a nível 3, ou, né, eles chamam de médio baixo, médio, assim, mas assim, você vê a mesma categoria, e aí você não consegue diferenciar. O perfil socioeconômico dos alunos são diferentes, mas eles estão na mesma categoria. E aí tem um indicador contínuo que ajuda nesse sentido, você tem uma pontuação ali associada à condição socioeconômica dos estudantes. Talvez é algo que a gente possa apresentar na aula seguinte, mas então a contextualização socioeconômica é bem importante. A Luana estava falando de adequação da formação docente, né? Então é algo também especialmente importante, porque tem esse contexto de fato por escassez de professores em algumas áreas, né? Tem áreas que a gente sabe que às vezes são mais difíceis, professores de física, professores de química, às vezes é um professor não especialista que dá aula daquela disciplina. Então, acho que esse é um indicador, que não só por olhar chapada, mas acho que é um indicador contextual bem importante também. A gente falou, rotatividade do corpo docente. Tem um outro indicador que é a complexidade da gestão escolar, né, também, que o INEP fez, que ele é interessante, que ele ajuda a visualizar as escolas que são mais complexas, no sentido de terem mais turnos, de terem mais matriculados, enfim, eles levam em conta algumas variáveis em relação a tornar uma escola mais ou menos complexa, né, a gestão dela mais ou menos complexa. Eu acho que, assim, acho que a gente tem a necessidade de fazer ainda mais indicadores contextuais, e aí na linha do que a Luana apresentou dos questionários, assim, acho que, né, eu sinto que falta uma medida de clima escolar das escolas, acho que esse oficial que o INEP legitimasse, que eu acho que é importante para entender o contexto. Questões de vulnerabilidade social também em torno das escolas são bem importantes, né, então... Mas se a gente olha para medidas oficiais, assim, acho que eu destacaria esse, acho que distorção de idade séria também ajuda a entender ali o quão diversa é a turma. E aí eu estou sugerindo essas medidas porque ajuda a gente a entender perfis de escolas que são mais ou menos desafiadores, né?
o grande problema, né, acho que muita gente critica, quando a gente ranqueia resultados de aprendizagem, ranqueia resultados de DEB, a gente não leva em consideração o contexto, né? Então, uma coisa é um IDEB 6, no contexto de uma escola de baixo nível socioeconômico, no contexto de vulnerabilidade, outra coisa é um IDEB 6 com alunos de classe média alta e num contexto menos desafiador. Então, eu não sei se eu respondi bem, assim, tá? Mas acho que são alguns indicadores que poderiam ser considerados. Eu vou escrever aqui alguns desses pontos, tá? E sobre formação continuada, eu acho que indicador oficial não tem, mas tem nesses questionários que eu comentei, sabe, faz uma pergunta para os professores, eu acho que tem algo no questionário de diretores também, mas no dos professores tem quais foram as formações que eles participaram do ano passado, quantas tinham mais de 40 horas, 100 horas, enfim, tem alguns dados ali. Mas aí não tem sobre escolas, né? Vocês conseguem ver isso no nível do município. No QEDU, né? Tem uma questão ali, né, que a Luana até falou, né, dos questionários, né, no nível de escola, só ter o dos alunos e tal. Porque, assim, para algumas análises, seria importante chegar no nível escola, só que a gente, no âmbito do QEDU, a gente protege essas informações, né, para não gerar exposição e tal, algo assim, dar essas respostas que os professores e os diretores deram. Mas, né, quando você aborda, por exemplo, acho que um ponto que seria interessante, mas que, infelizmente, é um dado que não está no QEDU, é de olhar por escola, né, se os professores indicaram que fizeram formação continuada. O que acontece? Você não tem uma padronização, né, de formação continuada. Então, você pode ter uma formação continuada que é um curso menor de carga horária, uma palestra, pode ter um curso mais intenso, né, enfim, até, né, enfim, esse curso que a gente está fazendo, ele pode ser considerado formação continuada. E aí você tem diversos níveis, né, e eu acho que é interessante olhar, né, por exemplo, os professores relatam, né, tem várias perguntas nos questionários sobre os professores terem feito formação continuada ou algo assim, e ver a relação de ter feito formação continuada com os resultados de aprendizagem, né? Então, nas escolas que tem mais professores informando que fizeram formação continuada, tem resultados melhores ou piores, de onde tem piores índices, né, de menos professores que fizeram formação continuada. Acho que essa é uma análise interessante. Eu estou pensando aqui se a gente não consegue, talvez, se vocês entrarem putz, queremos olhar essas informações dos questionários ou algo assim mais detalhado, a gente pode ver se a gente manda por município algumas dessas informações por meio dos microdados. Não de 2021, mas seria de 2019, então escolas que têm ali uma estabilidade dos professores, não acho que precisaria disso para fazer sentido esse dado, mas acho que a gente pode fazer um exercício assim, Luana, de pedir para o Matheus, olha, para esses municípios, vamos mandar um Excel com essas respostas, os questionários, porque a gente, enfim, tem todo esse cuidado, né, e até para não gerar um viés, assim, o diretor está exposto no QEDU, aí ele começa a responder diferente, né, digamos, as respostas, então, mas a partir de um olhar analítico, e a gente garantindo também que a quantidade de informações que a gente vai passar não vai garantir a identificação individual de nenhum diretor e professor, talvez faça sentido passar, né, em especial para municípios que têm muitas escolas, né, então, a gente pode ver, fazer algo nesse sentido. Porque eu acho que os questionários do SAEB podem ser bem úteis, nesse olhar. E a gente sabe que tem uma limitação das secretarias, né? Não, muitas vezes não terem uma pessoa que sabe utilizar microdados ou algo assim. Então, acho que é um caminho que eu vejo. Mas, pessoal, é isso. Então, se estamos todos esclarecidos, aí, quando vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de ajuda, especialmente no Slack, mas também por e-mail, enfim, como vocês quiserem nos contatar. Nós estamos disponíveis. Acho que todos têm meu e-mail, né? Eu tenho enviado o convite das aulas, então meu e-mail está lá. E o Slack
eles colocaram aqui, ó, o link para cadastrar no Slack tá aqui no chat também. Ali pode ser legal, porque vocês também conseguem trocar com os outros, né, com os outros participantes do curso. Então, acaba não ficando restrito a nós, né? Então, outras pessoas podem dar alguma ideia também, às vezes, ou se vocês estão com dúvida de como prosseguir, alguém pode dar uma ideia de como está fazendo, de quais dados eles estão coletando, ou quantas escolas, enfim. Então, ali no Slack pode ser um lugar legal de compartilhar também. E aí, é isso, então, certo? Acho que a Ana mandou uma mensagem aqui, tudo bem? A gente pode ficar. E aí, enfim, a gente está à disposição, então, qualquer coisa, usem o Slack, usem e-mail, enfim, se vocês precisarem, a gente, enfim, quer que o curso seja mais útil para vocês. É isso, gente.